Bom dia, povo abençoado de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 23 ao capítulo 25. E Jesus continua falando a respeito dos religiosos. Eram hipócritas, botavam fardo nas pessoas, mas eles nem com o dedo queriam movê-los, né? E Jesus falou: fazei tudo o que eles dizem, mas não o que eles fazem, porque dizem e não fazem. As pessoas buscam os primeiros lugares, mas não buscam os primeiros lugares no reino de Deus. Porque o primeiro lugar no reino de Deus é para aquele que é servo de todos, é para aquele que é humilde. E hoje o que a gente vê não é isso, a gente vê muita soberba. E Jesus está falando: cuidado, acautelai-vos, são guias cegos. Eles pregam a verdade, mas não praticam a verdade. E hoje nem a verdade é pregada mais. Hoje eles pregam a mentira, praticam a mentira, ensinam a mentira. Um falso evangelho que não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é morrer para viver, é dividir para somar e é perder para ganhar. Ele fala: cuidado, a cautela disso, porque senão você também ficará cego, você vai voltar para o mundo, você vai voltar a amar as coisas do mundo. Aquilo que Cristo te libertou, você volta a ser escravo da bebida, do cigarro, das práticas mundanas. E no verso 24 ele fala: guias cegos, que coais o mosquito engoliu o camelo. E quando eu fui em Israel, eu vi o que é um lagar, onde as pessoas ficavam pisando as uvas. E aquelas duas pessoas que ficam dentro do lagar ficavam olhando, e eles olhavam para o lagar para ver se caía algum mosquito. E quando caía um mosquito, eles tiravam com a mão para não ficar no meio da bebida ali, né, do suco de uva. E não reparavam camelo comendo o resto da plantação em volta do lagar. Isso é coar o mosquito engolir o camelo. No verso 28 ele fala: assim vós pareceis justos aos homens por fora, mas por dentro está cheio de iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei, é prática de pecado. Pastores mentirosos, por dentro cheio de rapina e de iniquidade. Verso 33 ele diz: serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Caíram, se corromperam, se venderam para o diabo, para os prazeres desse mundo. E o problema é que estão levando um monte de ovelhas cegas junto com eles para dentro do lamaçal. E ele termina fazendo um lamento sobre Jerusalém. Ele diz que não me vereis de novo, até que venhas a dizer: Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado que nem sempre a igreja lotada é a certa. Banalizaram um pecado. Agora Jesus vai saindo do templo e os seus discípulos falam: olha que maravilha de templo. Olha essas construções, olha que coisa maravilhosa. E Jesus fala: está vendo tudo isso? Pois eu vos digo que não ficará aí pedra sobre pedra. O problema é que aquele templo já estava completamente corrompido. Eram os fariseus hipócritas extorquindo o povo naquele tempo, fizeram da casa do Pai casa de negócios. Aquilo já não é mais a casa de Deus, aquilo é um covil de salteadores. E eles vão fazer 3 perguntas para Jesus: quando sucederão essas coisas? Qual o sinal da sua vinda e da consumação dos séculos? E o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E os sinais da vinda dele, ele vai falar que é a apostasia, que se levantará nação contra nação, que surgirão falsos cristos. O amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E em Mateus 24:15 ele fala do anticristo, do abominável da desolação. E no verso 29 fala o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Acabou a grande tribulação. Logo em seguida ele não fala o dia nem a hora. O sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade, os poderes do céu serão abalados e as estrelas cairão do firmamento. Aí aparecerá o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, que reunirá os seus escolhidos de 1 a 4 cantos da terra. O arrebatamento é visível, não é invisível. Todos verão ele vindo buscar. Então a consumação dos séculos vem depois do arrebatamento, o dia do juízo. Ele reunirá as nações, ele continua falando. A eliminação dos homens ímpios, o lago de fogo para aqueles que não nasceram de novo, para aqueles que rejeitam a palavra, para os malvados, para os ímpios, para os jactanciosos, beberrões, arrogantes. Há uma lista para quem está reservado o lago de fogo. Leia 1 Coríntios capítulo 6, leia Apocalipse capítulo 21. Ele cita Noé.
E na época de Noé, os homens estavam constantemente malignos, entristeceu o coração de Deus, e ele deu cabo de toda a humanidade por causa disso, porque a maldade do homem era constante, e hoje nós estamos vivendo isso, estamos voltando aos dias igual o de Noé, pois o mundo não está mais entesourado para a água, mas para o fogo e a destruição dos homens ímpios. 44 ele fala, vigia, fica percebido, porque na hora que você não esperar, o Filho do Homem virá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 25, ele conta a parábola das 10 virgens. Ele fala sobre 5 prudentes e 5 nécias. A curiosidade é que todas estavam dormindo e o noivo chegou. E quando o noivo chegou, aquelas que não tinham óleo pediram às outras, elas falaram, não, nós não vamos te dar óleo, não. Vai lá e compra. O óleo, ele é feito na sua vida, quando a sua carne é exprimida, quando você abre mão do seu eu, quando você abre mão da sua arrogância, da sua maldade, da mentira, dos prazeres desse mundo, solta óleo. É o óleo que acende a candeia, não fique sem óleo. E quando o noivo chegou, e aí eles viram o noivo, e o noivo arrebatou e levou essas noivas para a sua glória, para a sua companhia. Agora ele fala dos talentos, né? Todo mundo no corpo de Cristo recebeu pelo menos um dom para trabalhar no corpo, para a edificação do corpo. O que você tem feito com o talento que ele te deu? Aquele que enterrou o talento, ele vai cortar e vai lançar no lugar onde há choro e ranger de dentes. No verso 31 ele fala que vai vir julgar as nações da terra. Aí vai separar os bodes das ovelhas. Vai lançar os bodes no fogo e as ovelhas vão entrar no descanso do Senhor. Ele fala, Senhor, quando o Senhor teve fome, te demos de comer, como se o Senhor estava nu e te cobrimos. Quando você fizer a qualquer ser humano, você está fazendo para ele. Ajude as pessoas, seja bênção nessa terra, deixando um legado cristão, um legado para Jesus Cristo, porque toda honra, toda glória e toda majestade serão dadas unicamente a Ele, que é bendito eternamente. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, debaixo da graça, da misericórdia, do perdão dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus.